feedback, um assunto bastante importante e uma ferramenta pouco usada pelos líderes dentro da organização. Mas antes de falar de feedback, é preciso falar sobre expectativas. Que expectativa eu estou colocando neste meu colaborador? O que eu espero dele? Isto precisa estar alinhado antes de qualquer feedback, porque, como o próprio nome diz, feedback, eu vou voltar ao passado e falar sobre alguma coisa que aconteceu. Então, antes de mais nada, se eu não alinhar com ele esta questão das expectativas, eu posso estar esperando que ele me entregue alguma coisa, eu posso estar esperando que ele faça algo com uma régua de bastante critério e ele pode me entregar algo que para ele é um critério menor e está bom. Então, primeira coisa, alinhar expectativas. Um feedback, eu sempre começo dizendo assim, o que não é feedback? Feedback não é xingão, feedback não é dizer o que a pessoa tem que fazer, não é opinião e não tem que ter julgamento, porque você vai falar de um fato. Então, a primeira característica importantíssima que eu vejo quando vai se falar e se dar um feedback é ser descritivo. Qual foi o fato, o que ocorreu, como que ocorreu, quando que ocorreu. Tirar essa questão de julgamento e também de falar no genérico. Digamos, por exemplo, que um colaborador, ele costumeiramente falte ao serviço ou ele se atrase. Diante de um feedback, não acho adequado ou assertivo dizer o seguinte: você sempre falta ou você sempre chega atrasado. Mas chamar o colaborador e dizer: colaborador, você chegou a semana passada 3 dias atrasado. Foi na segunda, na quinta e na sexta. Seus atrasos estão aqui, ó. Peguei o cartão ponto. Ou seja, você está sendo descritivo neste momento. O colaborador vai entender do que você está falando. Então, a regra número 1, que eu penso, é essa questão de ser descritivo. Você também pode falar sobre os seus sentimentos. O que é que você está sentindo enquanto líder sobre essa questão que está acontecendo. Também é muito importante você falar sobre as consequências daquele comportamento. Certamente o comportamento não adequado, ele trouxe consequências para a empresa, para a equipe, para um cliente, enfim, alguma coisa aconteceu. Senão você não iria dar um feedback ao colaborador. Também é importante pedir a ele o que ele vai fazer diante dessas situações. Ou seja, mais do que dizer você deveria fazer isso, aquilo, peça a ele o que ele acha que ele tem que fazer diante dessa situação. Combine com ele uma nova conversa também. É muito importante falar novamente e acompanhar o colaborador se diante daquela situação houve uma melhora ou não. Então, se marcou novamente para conversar com ele ali alguns dias, fale, converse, não esqueça isso. Seu colaborador não vai esquecer do que você combinou com ele. Isso ficará marcado para ele. Se você, diante de uma falta sequer, combinou algo e não cumpriu, digamos assim que foi por água abaixo todo o feedback que estruturalmente você fez anteriormente. E outra questão também é sempre se colocar à disposição se você, enquanto líder, pode ajudá-lo nessa melhora, para que ele não faça mais aquilo que ocorreu e que teve consequências certamente negativas. Mas ainda falando de feedback, eu enquadro os feedbacks em 4 tipos. Isso foi ao longo do tempo que eu fui percebendo e vendo que dava para fazer, que não dava para colocar tudo num saco só. Ou seja, a gente pode dizer que tem o feedback positivo e este é muito pouco usado. Os líderes deveriam usar muito mais o feedback positivo. Reconhecer o bom trabalho, reconhecer o que foi que o colaborador fez. Não só o negativo, onde as pessoas, quando ouvem, meu líder quer falar comigo, já pensam que vão levar um xingão, já pensam que vai ser uma conversa que não é produtiva. O segundo tipo é o feedback de reorientação. Quando que deverá acontecer um feedback de reorientação? Quando você percebe que o colaborador fez algo de errado, enfim, não atendendo às suas expectativas, mas foi por falta de desconhecimento. Ou seja, ele não estava preparado, não sabia como era a forma correta ou o seu grau de criticidade com relação àquele assunto. Então, chama isso de feedback de reorientação. Logicamente, tem o feedback de repreensão,
Ou seja, quando nós temos que ter uma conversa mais incisiva, descritiva também, sobre quando o colaborador fez algo errado e ele sabia como era para se fazer o certo, porque já tinha sido e acontecido uma reorientação antes. Então fez a reorientação, não deu certo, tem que fazer uma repreensão. Coisas erradas não devem ser passadas ou fazer vistas grossas para isso. Não, as coisas precisam ser enquadradas. Está certo, parabéns. Está errado ou não está conforme ou poderia ser melhor, chame o seu colaborador para conversar sobre isso. E por fim, eu falo sobre o feed forward, que ainda é pouco usado. Se o feedback é pouco usado, o feed forward é ainda menos ainda, que é quando você tem um olhar para o futuro do colaborador dentro da sua empresa. Ao invés de só falar do passado, vamos olhar para aquele colaborador, ver aonde ele pode chegar e ele tem que saber disso. Você pode chegar até aqui, mas para isso precisa do desenvolvimento de um PDI, de um plano de desenvolvimento individual, talvez, precise fazer novas formações, precise ter um pouco mais de experiência, mas você tem competência e capacidade para chegar mais longe. Ou seja, a gente está dando a oportunidade do colaborador crescer dentro da empresa se ele também fizer a sua contrapartida através de novos estudos, novas competências que os novos cargos precisam.